Olá, queridos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está sobre o título O Deus que vem em secreto. Quero ler um texto. Ele está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5, que diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Eu acho interessante esse texto onde Jesus ensina sobre a oração. E ele faz aqui uma comparação do que você deve fazer e do que você não deve fazer quando orar. E ele já começa dizendo o que você não deve fazer quando orar. Não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando ele está falando aqui dos hipócritas, ele está se referindo aos fariseus. Que os fariseus tinham um costume de orar nas sinagogas, de orar nas ruas, para que todo mundo visse. Os fariseus eram aqueles religiosos que batiam no peito e diziam: olha, nós somos cumpridores da lei, nós estamos quites com Deus. Só que Jesus chega e dá um nó na cabeça dos fariseus acerca do que realmente é obedecer a Deus, acerca daquilo, do que é realmente seguir, obedecer os mandamentos. E Jesus começa a dizer: não orem assim como os fariseus, como os religiosos, que oram para serem vistos. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, o teu pai que vê o que é secreto, ele te recompensará. E aqui Jesus fala de quarto, de intimidade. Eu não sei vocês, mas um dos cômodos mais preferidos da minha casa é o meu quarto. Eu gosto do meu quarto, porque é ali onde eu fico quietinha, é ali onde eu leio a Bíblia, é ali onde eu falo com Deus, é ali onde eu toco meu violão, é ali onde eu tenho intimidade com Deus. É claro que quando Jesus fala quarto aqui, eu acredito que não seja só literalmente essa questão do quarto, mas ele dá a ideia de quarto porque o quarto dá essa ideia de intimidade com Deus, de se recuar, sabe, de ficar a sós com Deus. É claro que o seu secreto com Deus pode ser em qualquer lugar, pode ser num lugar onde você se sinta-se bem, pode ser um lugar onde você possa ficar a sós com Deus. Mas o que eu quero que levemos em consideração aqui não é o detalhe do quarto, de estar no quarto. Os papéis estão caindo aqui. Não é o detalhe do quarto, mas do que Jesus quer ensinar. Jesus quer ensinar sobre intimidade. Ora em secreto. E o teu pai que vê o que é secreto. Está aqui no verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Jesus está levando os seus discípulos aqui a terem uma intimidade com Deus, a não viver de aparência. Porque ele confrontava os fariseus exatamente porque os fariseus viviam de aparência. Os fariseus queriam ser vistos por aquilo que fazia. Jesus falou: não precisa ninguém saber que você está orando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que é secreto. E o teu pai que vê o que é secreto, ele te recompensará. Jesus está levando ou ensinando os seus discípulos a terem um nível de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus. Querido, nem tudo que necessitamos ou que devemos pedir a Deus, as pessoas precisam saber. Eu aprendi muito isso, sabe? E muitas vezes a gente expõe muito a nossa vida. As redes sociais estão aí para isso. Eu não sou nada contra quem posta sobre a sua vida. Eu também gosto de postar. Apesar de que quem me acompanha, tem pessoas aqui do meu canal, né? Do Biblificados, que me seguem no Instagram, que tem meu contato no WhatsApp. Muitas vezes eu posto zoeira. Quando eu digo zoeira, é eu com a touca na cabeça e dizendo que a touca é uma nova tendência. Nova tendência nada, a touca é uma touca antiga e tudo. Só pra zoar mesmo. Às vezes eu ponho as coisas assim rotineiras, mas muitas vezes a gente tem essa tendência de se deixar levar pelas redes sociais.
e expor a nossa vida. E aí muitas vezes aquilo que era para ficar no nosso secreto com Deus, a gente expõe. Muitas vezes a gente fica tão com vontade de compartilhar que a gente compartilha. E aí ultimamente eu estou tendo um cuidado muito grande com isso, sabe? Isso é algo meu. Se você quer expor a sua vida, se você quer postar sobre a sua vida, poste. É uma escolha sua, mas Luana Campos, estou contando a minha experiência. Porque eu não vivo de experiência dos outros. Eu não sei se você já percebeu, em quase todos os meus vídeos, tem algumas pregações minhas na EBD, Escola Bíblica Dominical, no canal da Congregação Batista do Nova Itapetinga. E talvez tenha algum vídeo lá gravado, onde eu estou ministrando a palavra na EBD. Eu sempre vou contar as minhas experiências. Eu não vivo de experiência dos outros, querido. Nada contra você citar uma experiência de alguém, mas eu vivo as minhas experiências. Então eu estou contando aqui a minha experiência. Então eu ultimamente estou evitando isso. Eu não estou postando nada sobre a minha vida. Sobre a minha vida amorosa, é um monte de gente curioso, porque estão aí algumas especulações aí, todo mundo está antenado para ver o que vai sair. Eu não postei nada, queridos. A única coisa que eu postei ontem, hoje é domingo, né? Talvez você veja esse vídeo na segunda, mas eu estou gravando ele no domingo. Hoje é domingo. E aí eu só coloquei sábado maravilhoso, ponto final. Foi algo mais ou menos assim, não lembro como eu coloquei, mas não dei detalhes de nada da minha vida. Não estou falando da minha vida amorosa, não estou falando da minha vida financeira, dos meus planos. Eu me lembro que recentemente eu postei sobre tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Minha amiga falou que besteira, para que você postou, conte só para Deus. E eu pensei, poxa vida, é só uma carteira. Depois eu pensei, não é que as pessoas, ao saberem, elas vão conspirar contra a ponto de dar errado, querido. Se Deus te garantiu, se Deus tem um propósito de te abençoar, seja em qualquer área, ou ela amorosa, ou ela financeira, ou área espiritual, ou área material, qualquer área da sua vida, pode ser que ninguém toma o que é teu. Desculpem, a rinite está pegando bastante aqui, tá? Eu me recompor. Mas se Deus ele tem promessa para você, Ele vai te dar, querido. Então ninguém toma o que é teu. Mas tem coisas que a gente pode evitar. Tem coisas que a gente pode evitar e contar no momento. Ah, você quer para contar para alguém? Então você conta só para aquelas pessoas que você tem certeza de que torcem por você. Sabe por quê? Porque muita gente que está ao seu redor. Muita gente que muitas vezes faz parte do seu quadro de amigos, quadro dos seus familiares, quadro das pessoas, até pessoas da igreja. Quantas pessoas muitas vezes são meus irmãos em Cristo e não torcem por mim? Luana, porque você fala isso é um escândalo. Não. Tem pessoas que não torcem pela minha felicidade. E pessoas que são. Fazer o quê? É a vida. Elas agem assim. Eu não posso ter um controle das atitudes das pessoas em relação a mim. Mas eu tenho controle do meu posicionamento em relação a elas. Em relação a como eu vou agir com elas. Então eu parei. Eu parei de ficar postando muita coisa sobre a minha vida financeira. Eu não falo quanto eu ganho, não falo nada. Quieta. Sobre os meus planos, quieta. Até sobre a minha viagem que eu quero fazer, quieta também. Parei com isso. Entre mim e Deus. Agora eu conto sim. Eu conto para as pessoas que eu sei que realmente vão interceder por mim. E detalhe, se você tem um compromisso com Deus, você foi selado pelo Espírito Santo, você é um seguidor de Jesus. Se você não tem ainda, mas experimente fazer, é um conselho que eu te dou. E tem o ditado que quem avisa amigo é. Pois é, sou amiga de vocês, estou avisando. Crie uma rede de intercessores. Queridos, a gente precisa de pessoas que intercedam pela nossa vida. Tá? A vida não é fácil, a vida com Deus não é fácil. Há uma batalha espiritual intensa o tempo todo, são anjos e demônios guerreando. A gente não pode ver isso, mas eu acredito que se Deus ele descortinasse os nossos olhos e pudéssemos ver a batalha travada que há entre o mundo das trevas e o mundo da luz, nós ficaríamos perplexos. Tão grande que é essa batalha. Eu não estou querendo aqui espiritualizar tudo, mas um conselho que eu dou a você que está me ouvindo: monte uma rede de intercessores. Eu montei essa rede. Foi de uma forma natural. Eu fui simplesmente contando áreas da minha vida que precisavam de oração, motivo de oração, motivo de intercessão. E eu fui pedindo para pessoas muito próximas a mim: olhe, ore por mim, interceda. E quando eu dei por mim, eu já tinha montado uma rede de intercessão. E toda vez que eu preciso, que eu estou numa luta, numa batalha intensa, eu aciono
minha rede de intercessão, e eu começo a mandar mensagem. Interceda por mim. O problema é esse, a situação é essa. Interceda, entre na brecha. E olha, daqui a pouco eu movi. E aí o pessoal tá intercedendo. E a gente consegue vencer as batalhas com mais êxito. Não estou falando aqui para você depender de oração. Não, se você tem um compromisso com Deus, você foi selado pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você está apto para falar com Deus. Isso aqui que Jesus está falando é intimidade com Deus, é você e com Deus. Você precisa ter o seu momento com Deus, você precisa ter a sua intimidade com Deus, sua experiência de oração com Deus, de você chorar, de você contar o que você está sentindo, derramar sua lágrima, sua vida, seu coração na presença de Jesus. Isso é fundamental para uma vida com Deus. Mas você também pode montar uma rede de intercessores para que orem por você, para que te ajudem. Mas Jesus aqui, ele traz esse nível de intimidade com Deus para os discípulos. Entra no teu quarto. Então, querido, não sai por aí compartilhando muita coisa. Tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado com aquilo que você compartilha e com quem você compartilha. Tá? E se você gosta muito de compartilhar, vai ter um momento certo de você compartilhar as coisas. Mas não compartilhe antes do tempo. Compartilha no tempo certo. E crie intimidade com Deus. O nosso grande problema é que muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um sonho, ou quando a gente tem uma necessidade, a gente conta para todo mundo. Mas a última pessoa que a gente conta é para Deus. Quando na verdade, a primeira pessoa que a gente deveria contar era para Deus. Deus era para ser o primeiro, querido, a saber. Não é que ele não saiba, porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele conhece o nosso coração. O salmista vai dizer que Deus conhece o levantar e o deitar dele, que Deus conhece quando ele estava no ventre da sua mãe. Então Deus nos conhece. Só que Deus requer de nós intimidade. Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer esse diálogo, essa troca de palavras. Sabe, Deus quer isso da gente. Ele espera isso da gente. Então a primeira pessoa que deveríamos contar os nossos planos, as nossas dificuldades, as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas seria Deus. Só que Deus muitas vezes ele é colocado em último lugar. Então depois que a gente já compartilhou todas as redes sociais, e aí vai para Instagram, vai para Facebook. Tem gente que ainda usa o Facebook, eu nem uso muito. Mas se você quiser me encontrar por lá, tá Luana Campos. Se você quiser me encontrar no Instagram, @luacampos90. A minha conta é privada, você vai precisar pedir para me seguir. E eu vou dar uma analisada para ver se eu te aceito. Mas na maioria das vezes eu aceito seguir. Tento ser gente boa. Mas depois da gente compartilhar em todas as redes, compartilhar para geral, a gente vai, oi Deus, sou eu de novo, estou aqui. Sabe, queridos? E a gente deveria investir mais nesse relacionamento com Deus. Um relacionamento que a gente deveria investir é esse relacionamento com Deus, esse momento do secreto. O momento do secreto pode ser em qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar que você se conecte com Deus. Não necessariamente o quarto. Jesus cita aqui o quarto como exemplo, mas ele está falando aqui, ele não está focando no quarto, ele está focando do que acontece no quarto, é intimidade. Ele quer levar os seus discípulos a um nível de intimidade maior com Deus, onde a gente confia que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos através do seu poder que opera em nós. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele ao qual devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Deus é aquele que cuida. Então, querido, que possamos ter intimidade com Deus, buscar Deus, orar em secreto. E antes de contar qualquer coisa, conte primeiro para Deus. E depois avalie se vale a pena contar para geral, esperar um pouco mais. Vão por mim. Sigam esse conselho e depois vocês podem me procurar lá nas redes sociais, no Instagram. Lembrando do meu Instagram, @luacampos90, para quem quiser me seguir, fique à vontade. Me procura lá e me conte se você seguiu o seu conselho e como está sendo. Se você seguiu esse conselho e como esse conselho tem gerado efeito na sua vida, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, comente, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas. E aguardem até o próximo vídeo. Que o bondoso Deus continue a nos abençoar. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus.